número 1. A número 1. Aranãs. Boa tarde, ouvintes da Rádio Aranãs. Nós estamos recebendo mais uma vez, com muito prazer, presença do professor Luiz Gonzaga. Ele é capeliense, podemos intitular o filho, o principal cargo dele, o filho da Dona Corina, uma pessoa muito conhecida na cidade. Ele é professor do Unicentro, Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, já participou outras vezes conosco aqui no programa, e hoje o tema que nós o convidamos, já que ele está passando por Capelinha, para a gente falar, é sobre um problema que afeta bastante os nossos produtores, né, os criadores, que é a alimentação animal no período da seca. O que pode se adicionar, né, para acrescentar algo mais na alimentação animal no período da seca, já que muitos produtores sofrem, muitos criadores sofrem com esse período de estiagem e às vezes tem a solução ali no seu terreno ou com uma facilidade maior de ter uma produção que vá alimentar esse gado. Boa tarde, professor Luiz Gonzaga, seja bem-vindo. Boa tarde, Jailson, boa tarde a todos os ouvintes. A gente sabe que tem algumas variedades do andu. Tem aquele andu que a gente vê o verdinho e tem o roxo também. Tem, nesse caso, tem um específico que tem, que tem mais nutrientes, que tem mais proteína, ou tanto faz? Você me fez uma pergunta interessante, porque é muita coisa para nós conversarmos, eu sei que a agenda é curta de vocês. O andu, esqueci de dizer, o andu tem, em média, dependendo da variedade, 18% a 22% de proteína bruta. O andu forrageiro, não vai lá e colhe a vagem, não. Quando nós falamos do andu na alimentação do gado, é a planta cortada a 5 a 8 centímetros do solo. É como se fosse uma poda mesmo. Isso. E, claro, tem que ser a 5 a 8 centímetros, por quê? Porque essa é mais uma vantagem do andu, que a gente não disse, né? O andu, ele rebrota. Né? Se você conduzir bem, fazer uma boa adubação, o andu te permite, às vezes, 3, 4 anos, quando ele é plantado em linha, nessa faixa de 15 a 18 sementes. Mas, respondendo a tua pergunta, como eu disse, a Embrapa ela desenvolveu uma variedade chamada mandarim, podem anotar aí, quem está nos ouvindo, acessar a internet, né? Algumas casas agropecuárias já têm disponível, mas aqueles que não tiver acesso ao mandarim, né, utilizam o andu que ele já tem no sítio. Por quê? Porque aquele andu que ele já tem no sítio já é um andu adaptado, é um andu que conversa bem com o ambiente dele, já é resistente às doenças, né? Então ele pode usar o mesmo andu. A diferença é que ele não vai esperar o andu virar caibro de casa, né? Ele tem que cortar ele novinho para poder fazer a utilização. Tem uma outra vantagem, né? E nós sabemos que a gente precisa muito disso. O andu é uma forma de você melhorar a estrutura do solo, tanto fisicamente. Quando eu digo fisicamente, para quem está nos ouvindo, é melhorar reduzir a compactação do solo. Os nossos solos hoje, mesmo da pequena propriedade, quase sempre estão muito compactados. Então, se você quiser melhorar, reduzir a compactação do seu solo, plante guandu, semeie guandu. O guandu ele tem um sistema radicular, Jailson, tão profundo, tá? Que ele busca, né? Ele busca os nutrientes nas diferentes camadas do solo e busca a água lá embaixo. E com isso ele cria uma série de galerias invisíveis dentro do solo que garante ao produtor que numa chuva pesada, né, a água, em vez de virar erosão, em vez de lavar o solo, essa água infiltra e melhora a condição da propriedade. Mas como Deus é maravilhoso para todos nós, ele ainda falou assim, vamos fazer o seguinte, guandu, além de você fazer isso, né, o guandu faz o seguinte, ele pega, né, substâncias, não vou entrar na parte química, ele pega substância da atmosfera, do ar, desse ar que está nos mantendo vivo, oxigênio e outros elementos, e através das suas folhas, ele canaliza tudo aquilo e leva lá para a raiz, e lá ele cria umas bolhas, que não me ouça meu professor falando isso, mas
cria verdadeiras bolhas, parecendo umas verrugas, né? Quem tiver dúvida, é só arrancar um pé de guandu e apertar com o dedo, ele vai ver que vai estourar na mão dele um líquido. Aquilo nada mais é do que o tal do nitrogênio, que é caríssimo hoje em dia. Porque quem não faz isso tem que comprar ureia, tem que comprar sulfato de amônio. Então, o andu é um grande adubador do solo brasileiro por meio do nitrogênio que custa tão caro. Chega-se, a ciência mostra que o guandu pode gerar uma economia de 30% a 35% de adubação nitrogenada. Ou seja, se eu tinha que colocar, por exemplo, 200 quilos de ureia numa área, né, eu colocando o guandu, eu vou colocar aí só uns 130 quilos, já vai resolver. Dinheiro no bolso, melhor plantio, melhor condição de garantia de umidade. Percebe as vantagens? Então, nós precisamos aprender a usar aquilo que a natureza deixou para nós. Tá? Então, o andu ele é milagroso, de fato. E eu não sou vendedor de semente, tá, gente? Não represento empresa de semente de guandu. Professor Luiz Gonzaga, e me fala uma coisa, na hora que faz esse plantio da semente, quando coloca a semente do andu no solo, ele depende muito de irrigação? Ele depende muito de muita umidade para germinar? Vai carecer irrigação? O guandu é uma leguminosa, né? As leguminosas, de um modo geral, tem aquelas mais sensíveis e tem aquelas mais resistentes. O guandu está entre as mais resistentes. Inclusive, vindo para Minas agora, para Capelinha, andando ali na região de Turmalina e tal, eu vi vários lugares onde o guandu ainda está verde, né? E mostrando que aquela região de Turmalina é uma região um pouco mais seca, né? Mostrando que ele está buscando a umidade em diferentes profundidades. Tá? Agora, é claro que para um produtor que tem a condição de fazer uma cultura irrigada, aí é maravilha, né? Mas o guandu ele é bastante tolerante à falta de chuva, e isso é uma das vantagens do andu enquanto alternativa para a alimentação animal no período seco. E você falou que ele, cortando esses 8 centímetros do solo, que ele vai brotar. Quantas vezes ele consegue brotar, ou de quanto em quanto tempo você tem que estar mudando aquela planta? O guandu, ele consegue, você adubando direitinho, porque, melhor, vou consertar minha fala. É importante que quando eu vou semear um guandu, como qualquer outra cultura, antes de colocar qualquer quantidade de adubo, quando eu digo adubo, é NPK, né? Famoso, que o pessoal usa muito, que é as fórmulas prontas, 4, 14, 8 e outras, é importante que ele faça a correção do solo. Porque muitas vezes eu ainda vejo isso, no Paraná eu ainda vejo isso, infelizmente. Produtor colocando adubo sem corrigir o solo. Então, aí é jogar dinheiro fora. Então tem que procurar um técnico, né, um engenheiro agrônomo, e primeiro, ou um técnico da Emater, né, o pequeno produtor deve ter na Emater, no Senar, esse suporte, até porque esse pessoal, nós já pagamos esse pessoal antecipadamente. Né? Todo funcionário da Emater é funcionário do produtor rural, da produtora rural. Todo funcionário do Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que vem ministrar os cursos, eles não trabalham de graça. São excelentes profissionais que o produtor rural já pagou. Ele não viu, às vezes, pagando, mas toda vez que um produtor emite uma nota de produtor, ali existe uma porcentagem, 0,025, se não me engano, por cento, que vai, né, para financiar esses cursos, para financiar essa assistência técnica. Então, o produtor tem que provocar, no bom sentido, a provocar para nós lá no Paraná, no sentido de correr atrás do técnico, porque o técnico tem competência para atendê-lo. Muitas vezes o técnico não vai porque está cheio de coisa para fazer ou porque não é procurado. Tá? Então, isso é importante. Então, quanto à questão de quantas vezes pode cortar, vai depender muito dessa correção do solo, da semente que se utilizou, do espaçamento, mas eu posso garantir com certeza, no mínimo, durante 3 anos, você tem uma boa rebrota. E como é uma leguminosa, né, você não precisa estar
substituindo. Né? O que você vai fazer é um novo plantio. Tá? Você vai fazer um novo plantio para que você continue, né, colhendo a massa verde daquela região. E a vantagem, ele vai estar sempre junto com uma gramínea. Qual gramínea? Milho, sorgo, o BRS Capiaçu, que eu sei que já tem bastante gente utilizando aqui em Capelinha. Antes era caro a muda. Então peço aqui, ó, quem tem muda de BRS Capiaçu, não venda, né? Ofereça aí pequenas quantidades para os pequenos produtores, faz doação. Né? Quando você doa uma muda de uma tecnologia, de um capim, você, além de estar fazendo uma boa ação, você está garantindo, né, o leite, está garantindo o alimento na mesa do cidadão urbano, né, por um preço mais acessível. Então o pessoal estava fazendo uma exploração danada, um pedacinho de muda do tamanho de um lápis estava R$ 1 há 6 meses atrás. Né? Uhum. Então vamos doar muda. Eu trouxe do Paraná um pouco, em janeiro eu tive aqui, vim de caminhonete, trouxe um pouquinho e fui distribuindo um pouquinho para cada um aí. Uhum. Né? Uhum. Então, assim, fica a dica para poder. Quem tem acesso à tecnologia primeiro, não traz só para ele. Traz, já deixa um pouco para os compadres, para as comadres. Vem aqui na Aranã, fala, as mudas estão lá, né? Vamos fazer a doação. E assim vai. Eu tenho certeza que com a garra que o produtor rural, a produtora rural do Jequitinhonha tem, e aproveitando essas oportunidades, né, de fazer a conservação de forragem, tá, ele vai reduzir custo, ele vai trabalhar menos do ponto de vista do suor e vai obter uma receita melhor. Professor, nós falamos na alimentação animal aí e falamos especificamente do gado, né? Caprinocultura, quem cria as cabras aí também pode usar esse mesmo alimento? A cabra e a ovelha, né, tem o mesmo, quando digo mesmo, tem pequenas diferenças, mas que não são significativas, o mesmo comportamento ingestivo, nutricional, de digestão, né, melhor dizendo, que o bovino. Uma vaca de leite processa, aproveita um capim, um braquiário, um napier, um milho moído, uma palma picada. A palma não é típica daqui, mas é típica lá do Nordeste, né? Uhum. Uma leucena, eu passo nas estradas aí e vejo leucena virando árvore, né? É um erro deixar a leucena virar árvore, né? A leucena tem que ser cortada ali com 90, 120 dias, é uma baita de uma leguminosa, veio da África, e o pessoal perdeu o controle dela e ela empraguejou. Tem gente que acha que é praga. Uhum. Não, vai lá e desgalha e dá para o teu gado, dá para tuas ovelhas, dá para tuas cabras. Então a cabra leiteira, né? Se vai criar, né, tem que criar logo uma cabra que produz uma quantidade de leite boa. Hoje as cabras têm genética aí para cabras de 3 a 4 litros por dia, né? Uhum. E o leite de cabra... Tá com um preço muito bom, né? Hoje nós, se fala aqui na região em R$ 20 o litro. Para nós lá, como tem uma oferta um pouco maior, tá R$ 15 o litro de leite cabra. Mas se nós tivéssemos, e aí os produtores rurais e as produtoras rurais que estão nos ouvindo, e por que não o pessoal do urbano, que quase sempre é mais distante dessa realidade, se nós quiséssemos cuidar bem, principalmente das nossas crianças e dos nossos idosos, né, nós daria um jeito de, pelo menos para os idosos, já que a criança deve ser amamentada no peito, né, mas pelo menos para os nossos idosos, nós deveríamos estimular o uso do leite de cabra na alimentação dos idosos. Por quê, Jailson? As pessoas falam assim, mas o leite de cabra é forte. Né? O leite de cabra não é mais forte no sentido de nutrientes, do que o leite de vaca. Tá? O que tem é que o leite de cabra, a proteína, a gordura, o açúcar, que é o carboidrato, as vitaminas, os minerais que está ali, ele está organizado do jeito que a gente não vê de zóio, de olho, ele está em moléculas bem pequenininhas. Então, a hora que um idoso ou uma criança ingere um copo de leite, aquilo em meia hora já está na nossa corrente sanguínea fazendo efeito. Enquanto um copo de
leite de vaca, e aqui nada contra o leite de vaca e defendendo o leite de cabra, não, são características e opções diferentes de alimentação. O leite de vaca leva em média 2 horas após a ingestão para estar disponível na nossa circulação sanguínea, nos nutrindo. O leite de cabra, em meia hora, ele encontra-se disponível. Como os idosos têm, quase sempre, são mais frágeis, mais sensíveis do ponto de vista de digestão, então o leite de cabra tem essa vantagem. Mas o principal respaldo da ciência para o leite para os idosos, e aí de pau nós estamos mudando para cavaco, a gente está falando de alimentação, e vai, é por isso que é bom falar com você, que você vai provocando as perguntas diferentes. O principal fundamento da ciência para nós utilizarmos o leite de cabra é a questão do cálcio. O idoso que usar o leite de cabra na sua alimentação, pelo menos um copo por dia, 200 ml, ele não vai gastar um centavo com farmácia comprando cálcio prescrito pelos médicos e muito menos, né, o risco da tal da osteoporose, que é essa doença muito comum na terceira idade, que é o enfraquecimento, né, dos ossos, digamos assim, os ossos da terceira idade vai ficando eles ficam mais pobre, crocantes, né? Fica mais, né? Por quê? Porque falta cálcio. E o cálcio é um elemento difícil de guardar dentro do osso. Já o leite de cabra tem um cálcio bem interessante. Deus fez a natureza perfeita, tanto é que os principais criadores de caprinos e o pessoal que vive mais e além da vida sofrida maior, quase sempre são nossos irmãos nordestinos. Certo? Por quê? Porque desde cedo consome leite de cabra. Né? E outra, tem aquele negócio assim, ó, casa de ferreiro, espeto é de ferro. Não adianta eu estar aqui como zootecnista, como técnico agrícola formado em São João, há uns 40 anos atrás, falando disso. Quando nasceu minha primeira filha, que hoje inclusive é médica, a primeira coisa que eu fiz foi fazer o seguinte, eu tinha um cachorro fila brasileiro, fiz uma doação dele e comprei uma cabra de leite e levei para minha casa, e eu morava na cidade. Né? O mesmo canil que eu usava para o cachorro, eu coloquei a cabra, trazia a ração, né, o feno e ração, e por 2 anos essa cabra manteve a alimentação da minha filha e ainda da senhora que trabalhava com a gente, que tinha 2 filhos. Então, assim, quando eu digo casa de ferreiro, espeto é de ferro, é que a gente tem que falar, mas também tem que fazer aquilo. Então fica a dica, você me deu uma excelente oportunidade. Né? Se você falar com seus avós, provavelmente eles se nutriram, se alimentaram de leite de cabra. Né? Vou falar com minha mãe, que hoje, em janeiro, agora completa 94 anos, eles chamavam de boda. É verdade. Tinha a boda, fui criado com leite de boda. E aí, Jailson, eu sou igual papagaio, falo muito, se você não brecar aí. Tem um negócio que a gente tem que parar de ser... Tem que parar de falar daquilo que a gente não sabe, para não usar um outro termo. O pessoal fala assim, o leite de cabra tem cheiro. Né? Isso é uma questão de manejo. Vou explicar. A produção do leite de cabra, para você obter um leite que não tem aquele cheiro que fala-se, né? Você, quem cria um pouco mais de animais, tem lá 5, 8, 10 cabras, o segredo é, o bode, ele tem que ser mantido dentro do sítio, numa instalação, num bodeiro, num cercado, pelo menos a 50 metros de onde você tira o leite. O cheiro do leite que falava-se não é do leite, o cheiro é do bode. Então o bode junto com as cabras, naquela atitude de namoro, de convencer a cabra para uma ação reprodutiva, para o acasalamento, o bode ele faz xixi na barba, esfrega a barba no lombo, no pescoço da cabra, tudo aquilo é da cheiro natureza. No cangote, né? É o cheiro no cangote. É daí que vem o ditado popular, no cheiro do cangote que nasce os grandes amores, né? No bode e na cabra é assim também. Se o bode não fizer aquilo, ela não entra em cio e não emprenha. Só que na hora de fazer a ordenha, né, por uma questão até de higiene, aquele cheiro acaba impregnando, acaba passando para o leite. Então, quem produz leite hoje e usa bode, o bode está lá longe.
E aí não é machismo, tá? O pessoal hoje está muito discutindo esse negócio do machismo, mas no mundo animal, né, respeita-se as tecnologias. Na hora de fazer o acasalamento, leva-se a cabra até a casa do bode, acasala ali, questão de 5 minutos, acasalou, tchau e benção, a cabra volta para o seu espaço, né, leva de manhã, entrou no cio à tarde, leva no outro dia cedo e no dia à tarde. Geralmente ela emprenha. Então a cabra não fica lá com o bode. Por quê? Para ela não se impregnar, para ela não se lambuzar desse feromônio que está na base do chifre, né, do bode. O bode tem uma glândula no chifre que produz esse cheiro maravilhoso que para as pessoas é ruim, mas para as cabras é excelente. Tá? Aliás, tem muito homem, muita mulher no mundo inteiro, principalmente. Fedendo bode, não, né? Cheirando. Na verdade, a gente diz que está cheirando bode. Por quê? Os perfumes franceses utilizam na indústria um fixador. Por isso que quando uma mulher, um jovem utiliza um perfume, fica cheiroso o dia inteiro, é porque existe ali um fixador, né? E esse fixador quase sempre é retirado, são feromônios do bode. Então, eu vou ver se o meu tem, eu vou mudar de perfume se o meu tiver. Quem achar que não tem cheiro de bode, tá usando aí na maior parte dos perfumes. Vou olhar meu perfume, cheiro. se tiver eu vou parar. Brincadeira à parte, mas é uma verdade, tá? O bode contribui com a indústria, retira da glândula da base do chifre do caprino, né? Esse hormônio que é utilizado na indústria como fixador de perfumes. Maravilha. Professor, te agradecer pela presença aqui, foi esclarecedora, nos ajudou muito, te convidar para que sempre que tiver algum tema importante, mesmo que seja de forma virtual, participe conosco aqui, porque é, de certa forma, uma grande contribuição para os nossos criadores, nossos produtores, enfim, para o agro. Sim, Jailson, eu estou no Paraná há 35 anos, venho 2 vezes por ano aqui, e eu fico deveras satisfeito em poder fazer essa troca de experiência, né? Me coloco à disposição para responder algumas perguntas. Talvez demore um pouquinho, porque eu sou professor na universidade, trabalho com consultoria, e às vezes não consigo responder a tempo. Mas, na medida do possível, vocês podem interagir, né? E a gente vai respondendo. Fica o meu convite de novo aqui para as lideranças, para você como uma liderança que a gente percebe aí, preocupado com as causas sociais, de repente um programa social da prefeitura e da cabra leiteira como alimento para o CEMEI, né, para as antigas creches, para as pessoas em convalescência no hospital municipal, né, um programa, tem várias cidades no Brasil que fez isso, né, utilizando a cabra como alternativa, né, e tem outras alimentações que eu não vou poder falar, mas eu vou deixar a dica. Procure ler, assistir alguns vídeos da Embrapa, né? Não assiste vídeo qualquer, assiste vídeo de universidades, da Embrapa, de um agrônomo, de um zootecnista, de um veterinário, desses 2 nomes que eu vou falar aqui para finalizar. Da moringa, que é uma leguminosa que pode ser utilizada na nossa região, e da grisídia. E moringa. São 2 leguminosas diferentes, né? Que se não for conduzida direito, vira árvore, mas se virar árvore também não tem problema, ela vai gerar sombra, vai gerar enriquecimento do solo, porque ela faz o mesmo que o guandu faz. Tá? Então leiam sobre isso, porque você pode estar melhorando a alimentação do seu gado, né? E aí também, para fazer aqui uma menção àqueles que trabalham numa escala maior, Capelinha tem boas casas agropecuárias. Aqueles que não têm condição de fazer isso, mas tem capim seco, secando, vá até uma casa agropecuária de confiança e procure comprar um sal proteinado de qualidade, que vem em saco de 25, 30 quilos, e esse sal proteinado, que não é nada a ver sal branco misturado com outro, é um sal pronto de uma boa marca, ele, quando você coloca no coxo para o gado, junto com o que o gado pasta ali do capim seco, consegue manter e até fazer ganho de peso e aumentar um pouco do leite no balde. Tá? Por último, só mais uma dica que me lembrei. Quer melhorar mais ainda o leite no balde e a engorda do teu animal? Tenha um pedaço de cana, um pedaço de andu
e um pedaço de BRS Capiaçu ou na Pie. Não pode deixar cortar o Napier só da ponteira para cima. O Napier tem que ser cortado com 80, 100 dias, aí ele rebrota, corta de novo, rebrota, corta de novo, tá? É isso, algumas dicas, porque a cana vai ser uma excelente fonte de carboidrato, de açúcar, e vai melhorar o gado também. Maravilha. Caso você tenha alguma dúvida, queira fazer alguma pergunta para o professor, nessa mesma postagem aí que está, você pode colocar a sua pergunta lá, que oportunamente ele vai estar respondendo. Obrigado, professor Luiz Gonzaga, pela presença. Até uma próxima. Repórter Jailson Pereira para a Rádio Aranãs. Até uma próxima a todos e sintam-se convidados para me visitar lá no Paraná, para nos visitar no Paraná. Um abraço aí para os meus parentes, para a dona Corina Macedo, porque se eu não der um oi, ela vai ficar brava, e para todos os capelienses, é um prazer estar aqui. Um abraço. Rádio Aranãs.